Olá! Quem usa ferramentas como o ChatGPT ou Gemini sabe bem como é. Às vezes a conversa com a IA é super produtiva, flui que é uma beleza. Mas em outras parece que simplesmente não funciona, né? Pois é, vamos entender por que isso acontece e, mais importante, como a gente pode transformar essa frustração em resultados que sejam realmente úteis. Então, para começar, vamos falar sobre um sentimento que, olha, é bem comum para quem usa IA, a tal da frustração. Sabe como é, né? Acontece com todo mundo. A gente faz uma pergunta esperando aquela resposta genial e o que a IA devolve? Algo super genérico, inútil ou que às vezes nem faz sentido nenhum. É uma experiência que, poxa, é bem comum e, claro, frustra bastante. E aí, qual é a primeira reação? Quase sempre é culpar a ferramenta. A gente pensa, pô, a IA não funciona. Afinal, ela que é inteligência artificial, certo? Mas e se o problema não for bem esse? E se estiver em outro lugar? E aqui está o ponto central de tudo. A qualidade da resposta que a IA dá depende diretamente da qualidade da pergunta que a gente faz. A máquina, no fim das contas, só segue as instruções que ela recebe. Simples assim. Ok, então, para dar boas instruções, o primeiro passo é a gente entender como é que a máquina pensa de verdade. E olha, é bem mais simples do que parece. É aqui que a gente desmistifica aquela ideia de que a IA entende o que a gente quer. Na real, ela é uma máquina de prever padrões. Pensa assim, ela analisa o que foi escrito e calcula qual é a próxima palavra mais provável de aparecer, tudo com base em bilhões de documentos que ela já processou. Não tem mágica nenhuma, é pura matemática, pura estatística. E a diferença fica gritante nesse exemplo. Me ajuda aí é super vago, né? Pode significar literalmente qualquer coisa. Agora, o outro comando, o eficaz, ele especifica o objetivo, o formato, o contexto. A IA não é vidente, ela não adivinha, ela precisa de uma direção clara. Então, o ponto-chave é este: a IA não lê mentes. Para ela, cada nova conversa é como se começasse do absoluto zero, a não ser que o contexto seja dado de novo. Ela só reage àquilo que está escrito, preto no branco. Beleza. Agora que a gente já entendeu a lógica por trás da máquina, vamos para a parte prática. Como criar instruções que realmente funcionam e geram bons resultados? Olha, a fórmula é bem simples, na verdade. Antes de sair digitando, vale a pena parar um segundinho e pensar nestes 3 pontos. Primeiro, qual é o objetivo exato? Segundo, qual formato a resposta deve ter? Uma lista, uma tabela, um código? E terceiro, que contexto a IA precisa para acertar em cheio? Pensar nisso transforma um pedido vago num verdadeiro briefing de projeto. E sabe aqueles prompts mágicos que a gente acha na internet? Então, eles são ótimos como inspiração, claro, mas a verdade é que raramente funcionam para projetos específicos. E o motivo é bem simples: falta o ingrediente principal, que é aquele contexto único de cada tarefa. Esse aqui é um erro clássico que muita gente comete. Pedir um projeto inteiro de uma vez só. É a mesma coisa que chegar para um construtor e falar, constrói uma casa aí, sem dar a planta. Não funciona, né? A abordagem certa é ir por etapas, dividir a tarefa. Começa pela fundação, depois as paredes e por aí vai. O grande segredo não é tentar criar um comando perfeito logo de primeira. Isso é quase impossível. O segredo está no processo, na conversa com a IA. É um bate-papo. A gente dá uma instrução, a IA responde, a gente analisa o que veio e refina o próximo pedido. É um ciclo, sabe? Um ciclo de melhoria contínua. E aqui vai uma dica que vale ouro. De verdade. Se a gente investir só 5 minutinhos planejando a instrução, usando aqueles 3 passos que a gente viu, isso pode economizar horas e horas de retrabalho e frustração lá na frente. É um investimento minúsculo com um retorno, olha, gigantesco. Bom, agora a gente está chegando na parte final e aqui vamos ver como essa nova abordagem muda completamente a nossa relação com a tecnologia. A ideia aqui é muito clara, né? Não se trata de uma competição de humano contra máquina. Nada disso. A gente está falando de uma parceria, uma colaboração. Uma parceria onde a clareza do nosso pensamento é o que guia o poder imenso de processamento da IA. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos revisar rapidinho os erros mais comuns. Primeiro, esperar um resultado perfeito logo de cara. Esquece. Segundo, fornecer informação pela metade sem contexto. Terceiro, achar que a IA tem memória e se lembra das conversas passadas. E por último, usar aqueles prompts genéricos para resolver uma necessidade super específica. Fugir dessas armadilhas faz toda a diferença. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o que a gente conversou.
A inteligência artificial não pensa por conta própria, não é uma entidade com consciência, mas, quando ela é bem instruída, ela se torna uma força aliada, uma parceira incrível. A questão, então, muda completamente de figura, né? A pergunta deixa de ser será que a IA funciona e passa a ser como nós podemos instruí-la melhor. A mudança de perspectiva está toda aí. Fica essa reflexão.